Oi, gente, tudo bem? Continuando com o tema da transformação, né? Em que a gente está se dando conta que a realidade ela está em permanente transformação, então também a gente começa a entender que a nossa linguagem também tem que estar adaptada a essa transformação, porque se eu tenho uma linguagem que não muda, como que eu vou captar uma realidade que está em transformação, né? E essa transformação que, que eu estou falando da linguagem também é em um nível estrutural. Então, eu fiz um vídeo falando sobre seriam dois objetivos, assim, fazendo uma separação que na verdade não existe, mas ela é uma separação didática de um objetivo interior, né? E um objetivo mais exterior, vamos dizer, que teria já a ver com essa questão do movimento. Então, na parte interior, que é a que eu estou tratando mais, tem a ver com essa questão da dificuldade, dessa busca interna e tal, e o natural de quando eu começo a falar sobre esse movimento, né, e esse ir para fora. Então, por isso eu estou fazendo esse vídeo de uma forma diferente para mostrar que a gente está olhando para esse movimento e também olhando para esse horizonte, né, com essa noção de um objetivo em que a gente vai ter que dar passos, não se trata mais só dessa, desse olhar interior. E para falar disso, eu vou trazer os seguintes elementos, que são os estímulos, comportamentos e sentidos. Então, os estímulos, eles vão ser o nosso combustível. Então, a partir dos estímulos que eu posso perceber na realidade, que são como oportunidades ou disparadores, né? Os estímulos que eu percebo também dentro de mim, que podem ser as dificuldades, também estímulos químicos, físicos, né? E todo tipo de estímulo. A partir dos estímulos disponíveis, eu vou criar comportamentos, né? Comportamentos ou ações, né? Movimentos, através dos quais eu vou construir sentidos, né? Então, o sentido aqui com um sentido de significados. Então, a gente está percebendo que, por mais que a gente esteja falando de ação aqui, o que a gente está tentando construir são sentidos, né? Então, de certa forma, na verdade, eu percebo certos sentidos, mas que, na verdade, quando eu olho à minha volta, eles não estão materializados ainda. Tem alguma, algum movimento, alguma ação ainda que é requerida para que esse sentido seja construído. Então, de certa forma, a gente pode olhar também como na outra direção, né? Como os sentidos que estão impulsionando a possibilidade de eu criar comportamentos diferentes que vão dar conta de administrar os estímulos que eu estou percebendo. Porque o que acontece muito é que a gente não busca essa construção de sentidos. A gente tem uma noção meio fixa, né? Monotônica, de como se a vida tem um sentido, sei lá. Ou, às vezes a gente nem se pergunta. E na verdade a gente muitas vezes está indo buscando os estímulos.
Então, é como se eu tivesse, vamos, se a gente pegar o exemplo, né, que é mais, acho mais palpável, a questão dos estímulos químicos, né, do prazer. Então, a gente está criando comportamentos para buscar atender certos estímulos que a gente já sentiu e a gente meio que quer repetir os estímulos. Então, ao fazer isso, meio que a gente não está olhando para a construção do sentido, porque é como se eu quisesse repetir um sentido que eu já percebi em um outro momento e eu estou usando essa possibilidade de um comportamento que poderia servir para criar um novo sentido meramente para buscar os estímulos, que é meio que para buscar ser satisfeito. Então, o que vai acontecer? Eu não vou estar aberto a fazer uma leitura dos estímulos que realmente estão se apresentando na minha frente para construir os comportamentos adequados, porque não importa os estímulos que a realidade está me dando, eu estou buscando os meus estímulos. Tipo assim, que nem um cara que está atrás do crack. Não importa o que está acontecendo, ele quer buscar o crack dele. Então, um exemplo bem grotesco assim, mas para então acontece essa inversão, porque daí eu não vou construir sentido nenhum, né? E o sentido estaria nesse sentido que eu tô falando como um futuro, né? O estímulo, na verdade, ele está como um passado. Então, se eu estou buscando os estímulos, é como se eu estivesse buscando ir para o passado, né? Então, então esse novo olhar que eu estou propondo é que, na verdade, a gente vai buscar construir os sentidos. E, nesse caso, não é os sentidos que eu desejo para obter os meus estímulos, mas são um alinhamento com os sentidos que a realidade está me propondo, que são os sentidos que vão ajudar eu construir comportamentos que vão poder ter uma maior compreensão dos estímulos. Então, nesse caso, eu não vou estar dando tanta importância se o estímulo ele é bom, se ele é ruim, ou seja, eu vou criar um, um veículo, vamos dizer assim, que pode suportar uma certa instabilidade dos estímulos, e que isso não me deixe, né, interferir na leitura da minha realidade, da construção de sentido que vai além da mera sensação de bom ou ruim que esse estímulo me propicia. Linkando isso com a questão que eu já falei aqui, que é desse aspecto mais, vamos dizer, mais pessoal e mais impessoal, né, dessas natureza nossa. Então, vocês devem estar adivinhando que esse aspecto mais pessoal, ele está em busca do quê? Dos estímulos, né? Então, claro, esse lado pessoal, ele precisa de certos estímulos. Então, a gente também quer dar esses estímulos para esse pessoal para a gente ter um conforto. Mas se eu só vou atrás dos estímulos, ou seja, se eu só estou suprindo esse meu lado pessoal, então o que acontece? Eu não vou estar construindo sentido. E o que vai acontecer? Por exemplo, uma vida sem sentido, né? Ou uma vida com sentido absurdo. Por quê? Porque eu não estava administrando essa parte. Então, já o lado, a natureza impessoal, tem um olhar mais estrutural, né? E esse olhar estrutural entende dessa construção semântica, dessa construção de sentidos que a gente participa na realidade e está priorizando isso. Então, nesse caso, os estímulos eles estão sendo vistos como uma possibilidade de aproveitamento para a construção, né? E, né, no caso
pessoal e um pessoal desgovernado, os estímulos, eles são um consumo, né, que pode ser um consumo desenfreado, mas que pode não estar visando, esse comportamento pode não estar visando nenhum tipo de construção. Então, isso para introduzir esse tema dos estímulos, dos comportamentos e dos sentidos que nós estamos construindo, né? E relacionando essa parte dessa construção interna, mas aqui a gente já começa a colocar um pouco de movimento, né? Dessa transformação em movimento. Então, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Um abraço.